algo novo de Deus para nós, queridos. Algo novo do Senhor para as nossas vidas. Queremos viver algo novo, Senhor. Que o nosso coração possa queimar todos os dias para viver as bênçãos do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Derrama, Senhor. Derrama o novo, Pai. A gente quer abandonar aquilo que é velho, aquilo que não serve mais. Às vezes nos apegamos àquilo que não serve mais para nós, para a nossa história. Nós queremos nos desprender, Senhor, de tudo aquilo que tem comprometido o novo do Senhor sobre nós. Nos ajude, Senhor, a identificar. Nos ajude, Senhor, a identificar aquilo que não é mais para esse tempo. Aquilo que não é mais para esse tempo na nossa vida. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Às vezes a gente quer viver o novo de Deus. Às vezes a gente quer viver a plenitude do novo do Senhor. Mas às vezes a gente não quer abrir mão daquilo que é velho, daquilo que não serve mais. A Bíblia diz que não se coloca vinho novo em odre velho. E nem se remenda um pano novo em um remendo velho. Às vezes, para que aquilo que Deus já liberou sobre nós, Ele seja real e palpável para nós, nós precisamos abrir mão daquilo que é velho. É isso que Deus está nos mostrando nesta noite. Tem coisas que a gente se apega tanto, gente, tanto, que Deus já despojou o novo dele para nós, mas Ele não encontra lugar para colocar algo novo, porque nós estamos carregando tantas coisas do passado, tantas coisas que deveriam ter ficado no seu devido lugar, e a gente arrasta isso para o nosso presente, e já faz planos com o velho também para o futuro. A gente faz até planos com coisa velha, com coisa que não é mais para estar na nossa vida. A gente já projeta um futuro carregando algo que era para ter ficado no passado. E Deus tem algo novo para liberar sobre as nossas vidas. Mas enquanto a gente não largar o velho, o novo não pode chegar. Às vezes é uma promessa, mas me prometeram algo e até hoje eu não vivi. Às vezes foi uma palavra, olha, lançaram isso sobre a minha vida, e eu carrego essa palavra, não consigo receber outra, porque eu me agarrei tanto a essa palavra, e às vezes foi uma palavra de negatividade, foi uma palavra para te desanimar, para te desestruturar, mas você se apegou tanto àquilo que virou até uma verdade para você. Realmente eu não vou conseguir, realmente não tem jeito, realmente esse caso já está perdido, realmente eu tenho que abrir mão, porque... E aí a gente vai se apegando a essas coisas. Deus tem algo novo para nós, mas o novo só chega quando a gente tira aquilo que é velho e abre mão disso. Então que a gente possa avaliar o que é que está na nossa vida, que está nos enganchando, está nos agarrando. A gente precisa saber identificar, amém? E hoje o Senhor quer falar conosco
queria que você abrisse a sua Bíblia, se você trouxe, lá no livro de Isaías. Isaías 45, 2. Isaías 45, 2. Vai dizer assim o Senhor para nós. Aqui também, queridos, eu vejo uma promessa muito forte da parte de Deus. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Glória a Deus. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. O texto dessa pregação é justamente essa: quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Queridos, essa frase, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro, é uma promessa poderosa da parte de Deus. Tem versículos que a gente lê para que a gente possa se apropriar daquela informação. E tem versículos, queridos, que nós lemos para que as promessas alcancem o nosso coração. E essa promessa, ela foi dirigida justamente a Ciro. Ciro era um rei pagão. E ele foi escolhido por Deus para libertar o povo de Israel, para liberar, na verdade, o povo de Israel e abrir o caminho para a reconstrução do templo. Mas essa promessa não era só para Ciro, para esse rei. Essa promessa, ela fala do caráter de Deus. Um Deus que vai adiante, que prepara caminhos, que quebra barreiras impossíveis e liberta onde há cativeiro. E hoje nós vamos ouvir essa palavra, queridos, como uma mensagem de esperança para as nossas vidas, para portas que teimam em não se abrir, esperança para cadeias que nos aprisionam, para estradas que parecem bloqueadas, para ferrolhos de ferro que aos nossos olhos é impossível ele se abrir, ele se despedaçar. E no capítulo 45 do livro de Isaías, Deus fala a Ciro. E Ciro é um instrumento inesperado, um governante estrangeiro. Mas Deus mostra que ele está muito mais além das limitações e das expectativas humanas. Como eu acabei de dizer, muitas vezes a gente coloca as nossas expectativas acerca do passado e acerca de situações que pessoas falam para nós. Só que Deus, ele se move, queridos, além das expectativas humanas. Ele usa quem ele quer para cumprir os seus propósitos. Ele usa o improvável.
Ele usa alguém que não tem nada a ver com o cenário. Ele usa alguém, inclusive, que não tem nem conhecimento das promessas que Ele tem para a nossa vida. Ele usa. Porque Ele é Deus poderoso. E a imagem das portas de bronze, dos ferrolhos de ferro, ele resume obstáculos que parecem intransponíveis aos nossos olhos. Defesa humana, são sistemas, são prisões, são resistências espirituais e cultural. É isso que as portas de bronze e os ferrolhos de ferro trazem à nossa memória. São situações das quais parecem ser intransponíveis. Você olha e diz: não tem jeito dessa porta se abrir. Não tem jeito desse caminho ser endireitado. Glória a Deus. Essa prisão que essa pessoa se encontra, não tem mais jeito. Ela está acorrentada, ela está presa, então não tem mais jeito para essas prisões. Porque a gente olha o cenário, né? E aí, hoje, a gente pode entender um pouco mais como os ferrolhos de ferro, eles podem ser prisões na nossa vida. Eles podem representar para nós, os ferrolhos de ferro, prisões espirituais. São aqueles pecados resistentes, os vícios, as opressões. Isso pode ser representado, nós podemos entender como ferrolho de ferro as prisões espirituais. Mas também as prisões emocionais, os traumas, as mágoas, o medo, a rejeição. Mas também elas podem ser as prisões circunstanciais, portas fechadas, estagnação, injustiça. Isso tudo representa a imagem de um ferrolho de ferro na vida das pessoas. Porque o que o ferrolho de ferro faz? Para que serve um ferrolho de ferro, pastor? Para trancar. É para trancar. Você não vai botar um ferrolho de ferro em uma porta que não precisa ser trancada. Então o ferrolho de ferro é aquilo que vem para trancar, que vem para fechar, que vem para prender, para aprisionar. Só que quando Deus diz: despedaçarei os ferrolhos de ferro, Ele promete, queridos, quebrar o poder daquilo que nos aprisiona. Pode ser prisões espirituais, pode ser prisões emocionais, podem ser prisões circunstanciais, não importa qual seja a prisão, o Deus, Ele vai despedaçar todos os ferrolhos de ferro. Não são alguns, são todos. E aqui há 3 verdades centrais deste versículo que vai nos ensinar muito, queridos, a viver a plenitude dessa promessa. Primeira coisa que o versículo diz é que Ele vai o quê? Eu irei adiante de ti. Primeira coisa que o versículo já nos direciona: Deus vai adiante de nós. Isso nos indica o que? Uma direção. Se Ele vai adiante, Ele vai nos apontar uma direção. Então, antes de qualquer caminhar nosso,
antes de qualquer movimento nosso, antes de qualquer passo que a gente pense em dar, Deus, Ele já foi adiante de nós e já preparou tudo. Ele já preparou o caminho. Eu já canso de dizer isso daqui. Eu falo sempre isso. Tudo que Deus tem para nós, Ele já liberou. Ele já preparou, já está tudo preparado. Deus não tem que preparar nada. Ele não tem que vir aqui de novo para preparar, porque Ele já preparou. Quando Ele passou por essa terra, quando Ele morreu naquela cruz e quando Ele ressuscitou, Ele já nos garantiu a vitória que Ele venceu. Então Ele já preparou tudo, queridos. Já está tudo pronto para nós. E Ele vem nos trazer a direção. Ele vem preparar o caminho. E nós não somos enviados às cegas, porque nós temos Deus à nossa frente, que vai trazer a direção para nós. Então a gente não caminha mais como um cego. Como um cego no tiroteio que não sabe para que lado vai, porque Ele nos aponta a direção. Ele abre a estrada. Ele abre o caminho para a gente passar. Ele não abriu o mar para o povo de Israel passar. O que é um caminho, o que é uma porta, o que é uma corrente, o que é uma trava, o que é um ferrolho para esse Deus? Não é nada. Então, quando nós sentimos medo de dar passos, seja em qual área for, no nosso trabalho, no nosso relacionamento, no nosso ministério, em uma mudança que nós precisamos fazer, todas as vezes que nós precisamos dar um passo, a gente vai sentir o medo. Vai vir um medo. E aí nós precisamos lembrar, Jesus já foi à nossa frente. Ele já preparou tudo. E isso, queridos, quando nós entendemos que Ele já foi, que Ele já preparou, que Ele já abriu o caminho, isso vai trazer para nós uma fé muito mais ativa, muito mais dinâmica. E vai nos fazer dar passos de coragem. Imagine que você entenda que Jesus está em um lugar. Só que para você ir encontrar com Jesus, você vai ter que passar por um lugar que você vai ter medo. Você vai passar por esse lugar escuro, você não vai ver nada à sua frente, mas você sabe que depois que você atravessar aquela porta, Jesus está lá. A gente não iria fazer isso? A gente não ia dar passos de coragem? Quem está lá? Jesus está lá. A gente se já lançava em qualquer situação para chegar do outro lado. Só que quando nós pensamos nos problemas, nas situações, a gente esquece que Jesus já está lá. Ele já foi. E a gente fica com medo de pegar a direção e o caminho que Ele já indicou. Aí a gente fica com medo, amedrontado, e não dá passos de quê? De coragem, passos de fé. Segunda coisa que esse versículo fala para nós é que Ele endireitará os nossos caminhos. Eu endireitarei os seus caminhos. Correção. Endireitar caminhos é correção. Ele diz: olha, eu já fui à sua frente, eu já preparei o caminho, só que para você acessar esse caminho, eu preciso endireitar os seus caminhos, as suas veredas. Eu preciso corrigir. E aí Deus quebra, queridos, as barreiras, as portas e os ferrolhos para nos conduzir, nos corrigir. Ele vai trazer a direção para nós. Deus nunca vai apontar um caminho e perceber em nós que nós não estamos preparados para alcançar aquilo. Por exemplo, muitas vezes as pessoas falam assim:
Eu quero um marido, eu quero casar. Aí alguém que já foi separado e diz assim: pastor, eu tenho um sonho de casar. Amém, irmão, você tem todo o direito de casar. Quando você vai ouvir a história daquela pessoa, é uma história de tanta frustração. A pessoa sofreu tanto naquele relacionamento, sofreu todo tipo de humilhação, tudo que não servia no relacionamento aquela pessoa passou. Aí ela diz assim: mas eu quero um outro relacionamento. Querida, você tem o direito de ter esse novo relacionamento. Mas será que você está preparada para isso? Será que talvez você não precisa corrigir algumas coisas? Será que você não precisa pontuar algumas coisas nessa relação aonde você teve uma participação para que ele terminasse? Aí a gente vai aconselhar a pessoa. Por quê? Porque Deus abre o caminho, mas nós precisamos passar por uma correção. Porque se nós não estivermos prontos para alcançar a bênção que já foi liberada por Deus, a gente estraga, irmão. Tem gente que ora para Deus abençoar, e quando Deus abre a porta, quando Ele tira o ferrolho, a pessoa, por não estar pronta, por não ter passado pela correção, por não ter aceitado ser corrigido por Deus, porque tem isso também. Deus está falando: endireite os seus caminhos, você está andando errado, e desse jeito eu não tenho como te abençoar. O que eu tenho para você já está pronto, eu já fui à sua frente, eu já preparei tudo, inclusive o caminho, mas você precisa se consertar para você acessar. E muitas vezes a gente não quer ser corrigido, como eu já preguei aqui esses dias. A gente quer um Jesus salvador. A gente quer um Jesus para dizer: olha, Jesus, eu não quero ir para o inferno não, eu quero ir para o céu, então eu te aceito como salvador. Mas aí quando vem a outra parte, Jesus como sendo o Senhor, que governa a nossa vida, que governa as nossas decisões, a gente não quer. Porque a gente quer fazer tudo do nosso jeito. Eu sou o Senhor da minha vida. Eu tenho um Salvador, mas não quero Jesus como Senhor. Aí a gente está abrindo mão da correção. Porque se submetendo a Deus como Senhor, é que Ele vai nos corrigir. É que Ele vai colocar os nossos pés no caminho certo. Só que depois que Ele endireita os nossos caminhos, Ele aí depois é que Ele diz que vai fazer o quê? Depois que Ele vai à nossa frente, depois que Ele vai endireitando os nossos caminhos, aí sim, o que Ele diz que Ele vai fazer? Endireitarei os caminhos tortuosos, aquilo que está errado, aquilo que não está debaixo do meu propósito, aquilo que não é para você. Eu vou endireitar o seu caminho. Esse caminho está torto, eu quero endireitar o seu caminho. Depois disso, Ele diz o quê? Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Sabe o que isso quer dizer, queridos? Portas de bronze, ferrolhos de ferro que Ele vai quebrar, isso vai trazer para nós libertação. Então Ele vai trazer direção, correção, e depois Ele vai nos libertar daquilo que nos aprisiona, daquilo que nos prende. Portas de bronze, imagem de entradas fortemente, lugares fortemente edificados. São sistemas estruturados, são preconceitos, portas que se fecham à nossa frente. São situações, queridos, de sistemas que são fortemente armados na nossa vida. É quando nós aceitamos o sistema do mundo. É quando nós aceitamos que o mundo, ele se arme diante de nós de uma forma tão grande que vai criar portas de bronze, das quais a gente não vai conseguir acessar um caminho que já foi preparado por Ele. Ferrolhos de ferro são prisões, opressões, são vínculos
pessoais ou espirituais, que seguram a gente no mesmo lugar. Não deixa a gente sair do lugar, porque você está trancado, você está preso, você está oprimido naquilo ali. Você até conhece as promessas de Deus, você até sabe o que Ele tem para você, mas você está preso, você está aprisionado. Ferrolhos de ferro, prisões. E a promessa de Deus, ela é dupla. Deus, Ele só não abre caminho, mas como também destrói todo impeditivo, tudo que impede, Ele vai tirar, Ele destrói também. Então, queridos, a gente precisa entender que muitas vezes a gente está lutando por uma batalha, está lutando por alguma coisa na nossa vida, na nossa história. Às vezes a gente está lutando por um sentimento que está dentro de nós. Hoje, quinta-feira, esse culto é culto de cura. É culto de cura interior. Às vezes a gente se apega, queridos, a questões, como eu disse aqui, as questões do passado, a palavras que foram lançadas. A gente se pega, às vezes, quando a gente sabe que alguém fez alguma coisa, que falou alguma coisa ao nosso respeito, a gente já se fecha naquilo ali, a gente aceita aquele cativeiro, a gente aceita aquele decreto sobre a nossa vida, e a gente vive em uma prisão. Quantas vezes a gente diz, você não é isso, você pode viver mais do que isso que você está vivendo, e a pessoa fala assim, eu não consigo. E gente, e é uma angústia que dá dentro de nós, porque você para observar o potencial que a pessoa tem, você consegue enxergar o que Deus tem para liberar na vida daquela pessoa, mas ela está presa. Ela está presa a questões, ela está presa a mágoas, a ressentimentos, a frustrações, a medos, a rejeições. Queridos, não tem uma coisa que aprisiona mais a gente do que uma rejeição. Quando nós somos rejeitados por um pai, por uma mãe, por alguém que a gente ama, a gente carrega aquilo ali, queridos, por resto da nossa vida. Aquilo se torna uma prisão. E a gente não consegue mais abrir a nossa vida e achar que alguém vai nos aceitar como nós somos. A gente fica o tempo todo buscando se validar para o outro. A gente fica o tempo todo querendo que o outro nos aceite. A gente começa a se moldar. A gente começa a se colocar sempre para caber no outro, para dar na vida do outro, porque nós precisamos ser aceitos. Esse sentimento de rejeição, eu vejo como sendo uma das piores prisões emocionais, porque ela arranca tudo da pessoa. A pessoa perde tempo buscando ser validada. O tempo todo ela está querendo que alguém aceite ela, que alguém aceite, que alguém valide ela. Eu conheço uma pessoa que ela teve um relacionamento e ela foi muito, muito maltratada nesse relacionamento. E essa pessoa desmerecia ela em tudo. Você é isso, você é feia, você tem um corpo assim, você tem a pele assim. Desmerecia ela em tudo. E aquilo foi deixando ela com a autoestima onde? Lá embaixo. Lá embaixo. Então ela já não conseguia se enxergar como de fato ela é. Que ela não era nem uma mulher feia. Ela é uma mulher até cuidada. Mas aos olhos daquela pessoa, ela não era. E ela começou a acreditar naquilo. E ela largou dessa pessoa. Só que hoje, o que acontece com ela? Ela, em vez de dizer assim, não, eu sou isso no nível equilibrado, não. Ela precisa tanto ser validada, que tudo dela é maior do que os outros. Então tudo dela, ela é a mais bonita, ela é a mais malhada, então ela sempre está tentando estar acima dos outros. Ela não superou a rejeição dela.
Ela precisa que as pessoas estejam validando ela. Não é fulano, olha aqui, olha assim, olha, não é isso, não é aquilo, olha meu cabelo, olha. Ela precisa, quando alguém está falando alguma coisa de outra pessoa, ela entra e fala, não, mas eu sou assim. Não, mas eu também, olha, eu sou assim. Ela começa a falar dela. Ela precisa, ela tem necessidade de estar falando dela para que as pessoas validem ela. Mas quando você vai conversar com ela, sabe o que ela diz? Eu estou curada. Não, já me curei, eu não estou assim mais não. Mas é nítido que ela não foi curada ainda. Por quê, queridos? Porque são ferrolhos que prendem a gente. E se a gente não tiver saúde mental, se a gente não for uma pessoa que busca um equilíbrio, a gente vai se perder no meio desses sentimentos. E nós vamos passar a acreditar que nós somos de fato, queridos, aquilo. Então nós precisamos abrir mão, nós precisamos quebrar, ajudar Jesus a fazer o que Ele tem para fazer na nossa vida. Tem coisas que Deus já fez, já liberou, só falta a gente agora se posicionar. Só falta a gente agora fazer a nossa parte. Essa é a nossa resposta a essa promessa que Deus fez. Eu vou à sua frente, endireitarei os caminhos tortuosos e vou despedaçar, vou quebrar, vou fechar as portas. Então a gente tem que ter uma resposta prática a isso, e a nossa resposta a isso é a nossa fé e a nossa obediência a Deus. Como é que uma pessoa vai apontar a direção se você não quer obedecer? Como é que Deus vai dizer, minha filha, faça assim, olha, é assim, o caminho é esse aqui. Você diz, não Deus, mas eu quero ir por aqui. Então, para que a gente possa alcançar aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos crer, nós precisamos ter fé, mas nós precisamos caminhar em obediência a tudo que Deus fala, a tudo que Deus quer. Deus prepara e nós cooperamos. Entenderam? Deus prepara e nós cooperamos. Cooperamos com o quê, pastora? Com fé e obediência. Essa é a nossa parte. O rei Ciro, ele recebeu as instruções e cumpriu com o que Deus colocou diante dele. Então a promessa requer confiança, que se traduz em ação. O que Deus nos entregou? O que foi que Deus te entregou? O que foi que Deus te confiou? Que você sabe que foi Deus que te deu. O que foi que Ele te confiou? Qual é a promessa que Ele te fez? E que está dependendo de que você confie e que você se movimente, que você se mova naquilo que Ele te entregou. É pela sua família que você quer lutar? Você precisa se mover. É por uma porta de trabalho aberta? Você precisa se mover. É por uma libertação? Você precisa se mover. Então nós precisamos responder com uma fé não passiva, mas uma fé ativa. É andar quando Deus abriu o caminho, é orar e agir, é entrar na porta que Deus preparou. Então nós temos aqui, queridos, várias coisas. Nós temos a nossa vida pessoal. Nós temos aqui ministérios e vocações. Nós temos a nossa vida comunitária e social. Nós temos tantas coisas concretas hoje, das quais o Senhor nos entregou e nos confiou. E hoje eu quero te fazer um desafio. Eu não sei qual é a porta de bronze ou qual é o ferrolho de ferro que precisa ser despedaçado.
Mas o que eu quero te dizer é que hoje, daqui a pouquinho a gente vai orar. E eu quero que você seja específica. Eu quero que você coloque nome nessa porta, nesse ferrolho. Eu quero que você coloque nome nessa porta e nesse ferrolho. E nós vamos orar com fidelidade a Deus, pedindo para que Deus vá adiante, pedindo que Ele endireite as nossas veredas, para que a gente possa ser liberto desse cativeiro, dessa prisão. E é isso que eu quero que você faça nesta noite. Comece a pensar. Comece a pensar, porque você vai ter que dar um nome para isso. Você não pode só dizer assim: é meu casamento, é minha família, é o meu trabalho, é a minha saúde. Não, tudo tem um nome.